É com muita alegria e orgulho que comemoramos hoje os 45 anos de criação da Zona Franca de Manaus. Não tenho dúvida de que podemos destacá-la como uma das instituições mais importantes do governo federal, que implantou e consolidou um modelo de desenvolvimento sustentado para a região amazônica, especialmente o estado do Amazonas, quando a palavra sustentabilidade ainda não fazia parte do discurso dos economistas e o respeito ao meio ambiente ainda não exigia tamanha conscientização da sociedade e do poder público brasileiros. Pioneira, a Zona Franca de Manaus é um exemplo eloquente e bem acabado da perfeita conciliação entre uma visão estratégica de país, ousadia e respeito ao meio ambiente. Nesses 45 anos de existência, a Zona Franca também se consolidou como o mais importante vetor de desenvolvimento para a região amazônica e para o meio Amazonas. Seu polo industrial cria oportunidades e gera renda. E hoje fomenta conhecimento traduzido em novas tecnologias, alavancando nossa economia sem comprometer nosso maior bem, que é a floresta. É um modelo vencedor. Senhora Presidenta, conheço de perto a importância e os resultados efetivos da Zona Franca de Manaus. Tive o privilégio de comandar a SUFRAMA no início da década de 90 e participar de um processo de expansão de horizontes no Brasil e no Amazonas. Naquela época, nosso país abria sua economia, deflagrando um ciclo inexorável de modernização e desenvolvimento. A região amazônica não ficou para trás. E hoje, os desafios da Zona Franca de Manaus estão renovados pela ascensão do Brasil no mercado global e pela conjuntura de turbulências que abalam os mercados mais desenvolvidos, trazendo não apenas incertezas, mas também oportunidades para os países emergentes e em desenvolvimento. Os resultados da SUFRAMA não deixam margem de dúvida sobre a sua capacidade para enfrentar os novos desafios, nem sobre o importante papel que desempenha em nosso Estado e no conjunto da região amazônica. 2011 foi um ano de recordes e grande sucesso para a Zona Franca de Manaus. Foram registrados mais de 120 mil postos de trabalho e um faturamento superior a 63 bilhões de reais, com um crescimento de quase 20% em relação ao ano anterior. Eu tenho a certeza de que esses resultados tão positivos serão superados ano após ano. A prorrogação da Zona Franca de Manaus por mais de 50 anos, com a inclusão de toda a região metropolitana de Manaus na sua política de incentivos fiscais, significará importante estímulo para uma atuação ainda mais pujante da SUFRAMA e uma distribuição ainda mais ampla do crescimento e das oportunidades geradas pelo polo industrial. Certamente teremos um período ainda de maior sucesso e novas conquistas. Mas nem tudo é festa hoje no Amazonas. Ao mesmo tempo em que celebro a vitória de um modelo pioneiro e exitoso, divido com os meus pares a profunda indignação que me abate quando acompanho os acontecimentos recentes no Porto de Coari. Fruto de convênio assinado entre o Ministério dos Transportes e o Governo do Estado do Amazonas, a construção desse terminal hidroviário é a face mais cruel do desmando, da negligência, da má-fé, da gestão do recurso público. O que se vê lá é uma vergonha. A obra civil não foi concluída até hoje e o que foi feito já exige reforma. A obra naval mostrou-se verdadeiro fiasco, com problemas de execução que impedem a operação efetiva do porto. Nem mesmo o sistema de ancoragem previsto no projeto executivo foi implantado. Para que se tenha uma ideia, dias atrás a ponte móvel se soltou, submersa dentro do rio e até agora não se sabe como ou por que caiu, nem mereceu o reparo necessário. Na verdade, nós precisamos de algumas explicações. Porque depois de tantos anos delegada, a obra não foi concluída? Qual a destinação dos recursos federais liberados para a implantação do porto? Para que a senhora saiba, senhora Presidente, dos 3,5 milhões de reais liberados pelo Ministério dos Transportes, até hoje o governo do Estado não conseguiu prestar contas. As obras não foram concluídas, parte do dinheiro desapareceu e ninguém consegue oferecer uma explicação. Diante da gravidade do caso, decidi pedir ao Tribunal de Contas da União a abertura de procedimento de auditoria para examinar o projeto e sua execução, de forma a esclarecer os motivos que tornaram as obras do Porto de Coari um fracasso submerso, identificar os responsáveis
responsáveis por tal desmando e, principalmente, elucidar o destino dos recursos perdidos para garantir o pleno ressarcimento dos cofres federais. Muito obrigado.